Payet surpreende geral nos bastidores. Botafogo toma a decisão sobre Oscar Romero e Diego Hernandes. Treta entre Luciano e Fernando Diniz. E o Flamengo monitora a situação de Vitor Roque. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo na manhã desta terça-feira, trazendo as últimas notícias e informações do futebol para deixar você bem informado e bem atualizado nos assuntos. Mas antes, galera, é claro, eu peço humildemente, se você ainda não é inscrito no BTB Esportes, não perca tempo, inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todos e claro, deixe o like nesse vídeo, é muito importante, às vezes a galera não tem noção, a gente pede aqui o like, porque faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias do futebol e acaba recomendando o nosso vídeo, beleza? Galera, muito obrigado pela inscrição, pelo like. Sem mais delongas, vamos trazer aqui uma informação segundo o jornalista da Sport TV de Portugal, Carlos Rodrigues. Ele trouxe mais detalhes sobre o perfil do novo treinador do Vasco, está muito bem aí encaminhado a contratação. A informação é que o Vasco fecha o contrato com o Álvaro Pacheco, português de 52 anos, que atualmente está no Vitória de Guimarães de Portugal, cerca de um ano aí de contrato, né? E o português já é aguardado aqui no Rio de Janeiro, está aí nas últimas tratativas para chegar, para desembarcar. E é claro que você vai acompanhar, não é segredo, como diz o carioca, você vai acompanhar toda a chegada, todos os detalhes do novo treinador do Vasco aqui no canal BTB Esportes. Falando sobre o perfil do treinador, o Carlos Rodrigues ele comenta o seguinte: ele é um treinador do povo, é um ponto positivo. É adequado para clubes que tenham uma grande torcida apaixonada, mas que exijam essa proximidade. Também não é novidade. A torcida do Vasco é surpreendente, é sensacional, é a torcida mais fiel e mais engajada, né? Segundo informações, a galera está sempre envolvida. É a construção do CT, é a associação. A torcida do Vasco está de parabéns nessas questões, apoiando ali o time nos momentos difíceis. E claro, o Álvaro Pacheco, ele vai chegar em São Januário, vai chegar no Vasco e vai encontrar isso, esse perfil da torcida. Vai ser abraçado, vai ser apoiado, mas também vai ser cobrado, porque a torcida cobra e cobra com toda a razão. E outro detalhe é que ele gosta, né, do clube do povão, e o Vasco é o clube do povo, que enche o estádio, que precisa que o treinador bata no peito, mexa os braços, que corra pela linha lateral. O Álvaro Pacheco pode ser tudo isso. Vive o jogo de forma muito apaixonada e a relação com os jogadores é muito forte. E é um detalhe importante, até fazendo uma comparação aqui em relação à equipe do Botafogo, foi esse perfil, basicamente, que o John Textor ele buscou no Arthur Jorge recentemente. É um treinador que é considerado líder, é considerado ofensivo e tem ajudado muito o crescimento da equipe, a evolução da equipe. Se o Álvaro Pacheco ele chega com esse perfil no Vasco e principalmente tendo um comando, que é o que o time precisa no momento, um comando, um treinador que vai bater na mesa também, que vai ali falar com a 777, vai exigir um reforço de peso ou reforços para a janela de transferências do meio do ano. É um treinador que nessa mediação, onde o Vasco e a torcida vem movimentando pelo retorno do Felipe Coutinho, pode ajudar nessa intermediação e, é claro, principalmente nos bastidores, o elenco organizar, chegar ali, por exemplo, no Medel, em relação... O Medel a gente sabe que teve essas questões, né, em relação a essa polêmica envolvendo o Medel recentemente, mas o Medel ele tem um perfil também de liderança. Então o Álvaro Pacheco pode fazer essa intermediação com ele, com o Maicon. A gente vai falar agora também sobre o Payet, que surpreendeu geral. O Payet é mais um líder nessa equipe, está mais que provado. A galera que acompanhou nos bastidores na Vasco TV, você pode, inclusive, nós vamos colocar aqui um detalhe, né, um momento que o Payet ele fala ali, e o Léo Jardim, rapaz, o Léo Jardim não é só um bom goleiro, é um bom tradutor. O Léo Jardim está de parabéns.
surpreendeu também, porque ele estava ali traduzindo as palavras do Payet, e foi muito importante. O Payet cobrou atenção. Não pode ficar desligado, não pode ter essa desatenção, um apagão no final do jogo. E o Payet está certíssimo. O Vasco encontra mais um líder no seu elenco, além de ser um bom jogador, além de ser um camisa 10 nato, de ter lhe dado 2 assistências na partida. Mais do que eu falar, vou deixar você acompanhar aí as palavras do Dimitri Payet. Ok? Brigando, acertando, errando, evoluindo sempre. Tá bom? Pelo Vasco e por todos vocês aí. Parabéns. Hoje nós não fomos perfeitos, mas nós mostramos um estado de espírito exemplar. A gente atacou junto e defendeu junto. E é muito difícil de fazer um gol na gente. O gol que nós tomamos no final foi um erro de concentração. É preciso que a gente esteja concentrado do primeiro ao último minuto. Nós estamos orgulhosos a gente tem que estar orgulhoso de nós mesmos. Porque hoje nós honramos as nossas famílias e as nossas mães. Galera, né, aproveitar, desejar aqui os créditos à Vasco TV em relação a esse detalhe da fala do Payet. Depois você pode acompanhar também os bastidores na íntegra, diretamente do canal e nas redes do Vasco. Vamos falar sobre o Botafogo, o glorioso que vive um bom momento, né? Apesar do empate contra a equipe do Fortaleza no último final de semana pelo Brasileirão, está motivado e focado para a classificação para as oitavas de final na Libertadores da América. O Botafogo encara a equipe do Universitários em Lima, no Peru, viajou, mas também teve aí nos bastidores, né, a questão envolvendo Oscar Romero por indisciplina e o Diego Hernandes, né, em relação a mulheres na concentração. O Botafogo, a princípio, afastou os jogadores, que deve ser reintegrado no elenco para o jogo contra o Corinthians no final de semana, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena. E o resultado de tudo isso foi o Botafogo ter tomado a decisão de multar os jogadores, né? Inclusive, cara, o Oscar Romero vem sendo muito elogiado pelo torcedor, vem fazendo ali um bom trabalho no meio de campo, na construção, no ataque também. O Diego Hernandes vem sendo muito utilizado pelo técnico Arthur Jorge recentemente, até também nessa questão na ausência do Eduardo, ou muitas das vezes substituído até para fazer o papel ali do Oscar Romero. Vem sendo utilizado no ataque do Botafogo em geral. O perfil do Arthur Jorge é ofensivo, mas essas questões, né, dos jogadores, muita gente comenta o seguinte: não, mas isso é o futebol raiz. Só que hoje em dia é complicado essas situações, a questão dos bastidores, ainda mais se tratando de um jogo tão importante que vai ser contra a Universitários na Libertadores. Essa questão é a questão do foco, tem que estar focado, tem que estar ligado, e o Botafogo está corretíssimo em relação ao afastamento, à punição e agora a multa. Então, Diego Hernandes, Oscar Romero, com certeza o torcedor, nós gostamos muito de vocês em relação ao futebol, então foco no futebol. O Glorioso precisa muito contar com vocês nessa temporada. Agora, galera, vamos trazer aqui o próximo assunto, falar sobre o Flamengo monitorar a situação de Vitor Roque. Galera, inclusive, está perguntando em relação a isso, sobre esse assunto. É que o Flamengo, a princípio, visa a renovação do contrato com o Gabigol para as próximas temporadas. O Flamengo quer recuperar o futebol do Gabigol, precisa do Gabigol, a torcida também gosta muito do jogador, sendo que se não houver a possibilidade da renovação com o Gabigol, o Flamengo está aí, portanto, monitorando a situação do Vitor Roque, que não vem tendo muita minutagem no Barcelona. E, segundo o treinador do Barcelona, o Xavi, é o seguinte: deseja emprestá-lo para outro clube. Há uma possibilidade de emprestar para o jogador ter mais experiência na Europa. E o seu empresário André Cruri
não visa nem prestar para nenhum clube na Europa e muito menos para um time sul-americano. Então fica muito difícil o Flamengo conseguir repatriar o jogador nessa altura do campeonato, mesmo que seja por um empréstimo. Mas a informação que nós tivemos é que o Flamengo chegou a sondar, o Flamengo chegou a monitorar a situação do jogador, mas fica muito complicado conseguir um empréstimo nesse momento. Essa é a informação, esta é a verdade. Para completar aqui o nosso giro de notícias e informações, como você acompanhou no início do vídeo, né, teve ali a treta entre Luciano e Fernando Diniz, que acabou com a expulsão do jogador, que acabou com a expulsão do treinador Fernando Diniz. O Luciano apenas recebeu um cartão amarelo ontem, rapaz. É incrível como o Daronco consegue perder a mão da partida, porque a confusão ficou generalizada por causa de um lateral, a questão também do fair play, né, a falta do fair play ali do Luciano, na questão que o Manuel estava ali caído, mas, cara, foi um jogão. Foi um jogão, um jogo movimentado. O São Paulo ali no esquema do Zubeldia, que vem fazendo um bom trabalho também. E no final perguntei ao Fernando Diniz em relação à sensação, né? Porque o Fluminense voltou bem para o segundo tempo. Jogou, conseguiu ser ofensivo, mas acabou sendo derrotado. Você vai acompanhar as palavras do técnico Fernando Diniz. Esportes, até nesse tema do equilíbrio que você falou, foi 52% de posse de bola para o Fluminense contra 48% da equipe do São Paulo. Que o próprio Alexander falou agora no pós-jogo sobre levantar a cabeça. O Manuel, conversei com ele agora, há um sentimento de tristeza em relação ao resultado. Queria saber qual o seu sentimento sendo aqui da partida. Meu time, o resultado meu é de tristeza por conta da derrota, igual dos jogadores. E tem assim uma confiança de que o time está num caminho que a gente tem que seguir, trabalhando e melhorando a equipe para os resultados virem. Hoje a gente jogou com um time, e é isso que é bom. Jogamos com um time com jogadores muito diferentes. Se a gente se fosse comparar o time que ganhou a Libertadores, que foi aí 5 meses atrás, com o time que jogou hoje, a gente tinha 2 ou 3 jogadores, o Martinelli saiu, acho que tinha 7 jogadores diferentes jogando. E jogando bem. Mostra que os jogadores estão entrando numa outra condição. O Antônio Carlos, que estava super questionado, fez um grande jogo hoje, já tinha jogado bem contra o Sampaio Corrêa. Alexander jogou muito bem, o Lima foi muito bem no jogo. O Cauê Elias também fez uma estreia como titular no Campeonato Brasileiro, também muito bem. Então assim, teve muita coisa boa no jogo também. Então a gente, no fundo, tem que olhar para as coisas boas, procurar otimizá-las e sempre corrigir aquilo que a gente errou no jogo. Não foi porque perdeu, porque os erros eles estariam ali com a derrota, ou com a vitória, ou com o empate. Mas é procurar melhorar em todas as frentes para a gente voltar a vencer no Campeonato Brasileiro quanto antes. Galera, vamos ficando por aqui com o nosso giro de notícias e informações. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações e deixe o like, é muito importante para o nosso trabalho. Valeu, BTB Esportes em todos os lugares.